Amém. Graça e paz, igreja. Meu Deus, como eu estou feliz, porque hoje eu vejo vocês, homens, aqui em nosso meio. E eu gosto tanto também de falar com os homens. Lá no Recife eu tenho um projeto chamado Eu Me Deixo Curar, de dentro para fora. E no início era um congresso de mulheres para mulheres. Um congresso para mulheres. E eu dava aula de psicologia num seminário. E eu era professora de psicologia lá com os meninos. E aí eu sempre anunciava o congresso. E aí os meus alunos ficavam: professora, por que a senhora também não abre para os homens? E lá os homens da igreja ficavam assim: pastora, por que a gente não pode participar? E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, porque na minha demanda clínica eu atendo muitos homens. E o sofrimento é o mesmo. Só que a figura masculina, por conta dos nossos tabus e preconceitos, é muito mais difícil de chegar para buscar uma ajuda terapêutica. E os homens, assim como nós, mulheres, também sofrem. Mas é raríssimo a gente ver congresso de homens, arrejuntamento. Eles se mobilizam pouco, mas sofrem do mesmo jeito. São as mesmas dores, as inseguranças, os traumas, os abusos infantis, as repetições de padrões comportamentais de pais que eram brutos, que apanhavam, que foram rejeitados. E aí se casa, leva isso para casa, não sabe lidar com a esposa. A mulher, nós estatisticamente, nós sofremos muito mais com as questões emocionais por conta dos nossos hormônios. E a mulher sempre vai liderar as depressões, né? Sempre a mulher vai estar no ranking. Mas os homens também sofrem muito. E eles sofrem calados, porque aprendeu: o homem não chora, o homem tem que ser forte. Mas ele está ali em casa, aquela figura insegura. E muitas vezes a depressão, ela se apresenta no homem como irritabilidade. Quando o homem está muito irritativo, muito brigão, às vezes o que está por trás daquilo dali é uma depressão. E eles sofrem com as inseguranças e os medos, e tem medo de falar, porque a mulher espera nessa figura masculina a proteção e o cuidado. Enfim, eu fico muito feliz quando vocês estão aí na plateia, porque aí, hoje, na minha linha de raciocínio que eu construí para esse tema posicionadas, vocês vão se encaixar muito bem, né? Ainda, olha, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. E obrigado, Deus, porque Tu organiza tudo na perfeição do que Tu sonhou e já projetou, e a gente nem sabia. Porque se a pastora Cristiane tivesse me botado para pregar ontem, 10 horas da noite, o povo ia roncar de babar. Porque eu sou essa pessoa extremamente calma para falar. E eu sempre digo nas minhas palestras: minha gente, se você dormir, não tem problema. Porque quando você dorme, alguém está falando, é porque sua voz se encontrou lá no útero da sua mãe, e foi alguma coisa muito boa que relaxou a sua alma. E aí quando você dorme, é porque minha voz lhe encontrou num lugar de mansidão e tranquilidade, e você dormiu. Aí eu fico feliz do mesmo jeito. Então eu nem tenho problema quando as pessoas dormem. Mas olha, hoje eu quero falar sobre a nossa posição. A nossa primeira palestra foi sobre posicionadas na nossa identidade. Precisamos saber quem nós somos, se conhecer, para que a partir daí eu possa entender quais são as minhas verdades, poder ajustá-las, poder ter um confronto comigo mesma e seguir em frente na minha caminhada. Ontem à tarde eu falei sobre posicionadas na minha atenção diante da vida, porque muitas vezes estamos distraídas com muitas coisas, e a gente perde os movimentos de Deus todo o tempo ao nosso redor, porque a gente está preocupada com as demandas, com o ativismo e com tantas coisas, e eu não presto atenção que Deus está ali falando comigo na simplicidade, em coisas tão ali, sabe, sutis, e eu não percebo. Assim como Marta e Maria. Marta estava preocupada com o macro, Maria estava dizendo: não, eu quero alguma coisa que eu sei que vai ficar comigo o resto da vida. E muitas vezes a gente está perdendo isso na nossa falta de atenção, e a gente precisa se posicionar e estar mais atento. No meu consultório,
Às vezes eu atendo muito essas pessoas que chegam, normalmente, não é, as mulheres aí nesse período, eu estou esquecendo de tudo. Essa semana um grande amigo meu até tomou overdose de medicação para a memória, porque ele disse, um medo de estar com demência, um medo de estar com Alzheimer. E eu, calma, é a faixa etária, a gente vai envelhecendo e vai faltando. O ativismo, repare, a falta de atenção, a gente vai perdendo e vai se esquecendo muito facilmente das coisas. E aí no consultório eu vou dando técnicas para a gente prestar mais atenção. Você está saindo de casa, aí chegou no quarto, eita, será que eu fechei a porta? Meu Deus, será que eu desliguei o ar-condicionado? Aí começa, aí volta tudo, aí vai conferir. Digo, gente, quando você estiver desligando o ar-condicionado, eu faço isso na minha sala, quando eu vou sair. Estou lá embaixo, volto ao elevador, agora eu já estou com a técnica. Estou desligando o ar-condicionado, você fala. Estiver fechando a porta da chave, estou fechando, fale, faz, não é loucura não, isso é terapêutico, estou fechando a porta da chave, você vai lembrar depois. E aí a gente vai entendendo que a gente precisa estar nos lugares mais plenamente, com mais atenção, para que não ocorram essas distrações e a gente se perca. Hoje, encerrando a minha série de palestras, eu vou falar sobre posicionadas na sua comunhão com Deus. E aí, isso é para todos nós, estar posicionadas em nossa comunhão com Deus. E qual seria essa posição? Eu escolhi porque essa é a minha prática de vida, essa é a minha história, e isso mudou minha existência há muitos anos atrás. Estar posicionadas, estar de joelhos. Efésios 3,14, Paulo diz assim: por essa causa, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Estar de joelhos. Qual foi a última vez que você orou de joelhos? A pastora Cristiana, ela chega aqui, ela tem esse hábito, ela se ajoelha e passa um tempo ali ajoelhada. Mas eu quero perguntar a você, qual foi a última vez que você orou de joelhos? Porque a maioria de nós às vezes tem uma vida que se resume a orações rápidas, a orações cerimoniais, é no aniversário, é na hora de jantar, a orações como essa aqui, que a pessoa para e a pastora Cristiana, o pastor Marcos está orando por você. E muitas vezes a nossa vida de oração está se resumindo a isso, a orações desesperadas. Quando a gente esgota todos os recursos, louvado seja que nós temos um Deus a quem recorrer. Mas muitas vezes a nossa vida de oração está se resumindo a isso. E eu te digo, se a sua vida de oração se resume a orações rápidas, cerimoniais, coletivas, desesperadas, eu posso lhe assegurar que você não tem uma vida de oração. Você não tem uma vida de oração. Paulo aqui no texto, ele é literal. Por essa causa eu oro de joelhos. Jesus lá no Getsêmanes, Lucas 22:41, diz que antes de orar, Jesus se ajoelha. E isso nos indica que essa era uma prática da vida de Jesus, se ajoelhar. Gente, evidentemente nós sabemos que Deus não precisa dos nossos ritos. Deus não precisa que a gente esteja ali. Quem precisa disso somos nós. Porque diz a palavra, Deus não vê o homem como o homem vê. Eu falei isso com vocês. Deus vê o nosso coração. E é possível sim você ter orações intensas, fervorosas em uma caminhada. No momento ali que você está lavando o prato, você está cuidando da casa, que você está ali no seu trabalho, fazendo um projeto. É possível sim que você tenha esses momentos intensos de oração. Mas eu quero te dizer que não é apenas o rito, a posição do corpo, o local, a hora, as palavras usadas, porque muita gente diz, eu não sei orar. Não é apenas isso. Porque o que importa para Deus é a posição do nosso coração. É como o nosso coração está. Jesus ensina isso à mulher samaritana. Importa que você adore a Deus em espírito e em verdade. Então a oração, a adoração a Deus, ela prescinde dos nossos ritos e dos nossos templos, é independente disso. Porque o Pai busca quem adora em espírito e em verdade.
Agora nós precisamos. Os ritos, eles nos ajudam a escolher a nossa memória. Então, quando eu começo a ter uma prática de oração de joelho, a minha memória vai me indicar que aquele é um local que vai me dar uma comunhão, que vai me dar uma conexão, que vai mudar alguma coisa em mim. Jesus estabelece o rito da ceia, para que nós lembrássemos e relembrássemos da morte da cruz e de que um dia Ele voltará. O ritual da ceia existe para isso, para que a gente se lembre que Ele morreu na cruz por mim e por você, e que um dia Ele voltará. Então os rituais, eles criam esse espaço de tempo que nos indicam para onde a gente deve ir. A gente pode esquecer da cruz, sim. A gente pode esquecer da ressurreição, podemos sim, mas Deus vai usar ali a cada ceia que vocês fazem aqui. Lembrem-se que eu fui para a cruz, ressuscitei e um dia eu voltarei. Então, gente, colocar de joelho também é um exercício que nos ajuda a controlar os nossos pensamentos e sentimentos. A psicologia cognitiva comportamental, ela vai dizer que existe um fluxo todo o tempo acontecendo em nós. O que eu penso gera em mim um sentimento que gera uma ação. Então repare, tudo acontece primeiramente na nossa mente. Por isso que Paulo diz: sejam transformados pela renovação do entendimento. Porque passa primeiro na nossa mente. E é esse fluxo de pensamento que vai gerando em nós sentimentos. Eu disse no primeiro dia e sempre repito: o que é que você pensa a maior parte do seu dia? O que é que ocupa a sua cabeça a maior parte do seu tempo? Porque isso vai definir quem você é. Isso vai definir a qualidade das suas emoções. Aquilo que você pensa todo o tempo. E gente, nós não somos naturalmente capazes do silêncio, da espera, da entrega. Nós estamos mais do que nunca nesse movimento constante e aceleradíssimo. Porque a quantidade de informações que a gente é submetido diariamente, ela praticamente nos impede de uma caminhada lenta, sóbria, necessária para uma vida de lucidez. Esse movimento constante tem uma coisa chamada hoje FOMO, que é o medo, e os jovens estão muito aí nessa patologia. O medo de ficar desatualizados. Então o tempo todo eu tenho que estar ali acompanhando, vendo qual foi o último post, qual foi a última notícia, porque eu fico com medo de ficar desatualizado. Reparem, isso tem nos impedido de viver o silêncio, de aprender a esperar. As nossas crianças hoje, elas não sabem mais esperar, porque tudo é muito rápido, tudo é muito fast food, tudo tem que ser imediato. Isso está gerando em nós um prejuízo. Nós temos no cérebro chamado lobo frontal, que é onde estão as funções executivas, e Deus deixou isso tudo de uma maneira muito perfeita. É aqui que nós aprendemos a espera, o senso crítico, vou, não vou, faço, não faço, a ponderação, os ajustes, lobo frontal. O que está acontecendo hoje nesse mundo hiperconectado? Nesse ativismo, nessa aceleração absurda? A gente está tendo um prejuízo nessa área. Nas crianças já existem mapeamentos feitos por ressonância magnética funcional, que fotografa o cérebro em funcionamento pleno, que essas áreas em crianças estão sendo atrofiadas. A Sociedade de Pediatria Americana já mapeia que algumas crianças hoje não conseguem mais fazer o laço do cadastro, porque elas estão perdendo funções motoras das mãos, porque elas não conseguem mais ter esse manejo, porque elas aprendem a fazer apenas isso.
Então são prejuízos gigantescos que eu não posso abrir essa janela, porque é uma palestra gigantesca sobre família e tecnologia. Porque hoje eu quero falar sobre posicionamento de estar de joelhos. Nós precisamos voltar para esse lugar de joelhos. Você aprende a esperar. Você diz a você mesmo: calma, pare. Não dá para que você possa fazer tudo aquilo que você está fazendo nesse movimento constante e acelerado. De joelhos a gente aprende a dizer a nós mesmos: tenha paz, tenha cuidado, tenha atenção, mantenha-se firme. Você se disciplina a deixar-se na mão de Deus. Você aprende a dizer para o seu coração: calma, está tudo na mão do Senhor. E se está na mão de Deus, está em boas mãos. Por que nós entregamos, nós declaramos isso, mas ao mesmo tempo nós estamos aí de volta na força do braço com as nossas estratégias, querendo fazer da nossa forma? Dá errado. Eu preciso crer e esperar. E estar de joelhos é esse lugar que eu aprendo a esperar, que eu aprendo a me posicionar de uma forma mais tranquila. De joelhos eu aprendo a disciplinar essa minha atenção. Eu falei sobre isso ontem, porque muitas vezes nós passamos um dia inteiro, se não uma vida inteira, displicentes dos movimentos de Deus. E Deus se movimenta o tempo todo ao nosso redor. Nós estamos displicentes do que Deus faz, porque Ele fala o tempo todo. E muitas vezes, às vezes a gente nem espera que Ele faça, mas Ele está fazendo. O que acontece é porque às vezes Ele está fazendo como você espera. Ele está fazendo de uma forma muito melhor, porque diz a palavra, Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes o nosso ativismo, o nosso imediatismo, a nossa falta de paciência não nos permite compreender que Deus está fazendo do jeito dele e no ritmo dele. E estar de joelhos nos ajuda a disciplinar a nossa atenção. De joelhos, ao invés de eu esperar pelo outro, eu espero por Deus. Porque muitas vezes, muitos de vocês aqui estão esperando pelo outro, pelo chefe, pelo marido, pelo filho. Deus está dizendo a você nessa manhã: espere por mim. Espere por mim. Porque eu sou aquele que não falho. Eu sou aquele que não te decepciono. Porque diz a palavra que Jesus é a esperança que nunca nos decepciona. Deus nunca te decepcionará. Ele poderá não fazer do jeito que você espera, sonha ou pensou, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. E eu, assim como você, já fui muito frustrada nas minhas expectativas, nos meus sonhos e no que eu esperava. Mas eu também sou a prova de que o que aconteceu foi infinitamente melhor do que eu esperava ou sonhava. Porque não era a minha vontade, não era o que eu queria, não era o meu tempo, era a vontade e o que Deus queria para mim. E eu agradeço todos os dias. Obrigado, Deus, por ter esperado. Obrigado, Senhor, por aprender a ouvir Tua voz. Obrigado, Senhor, por perceber os Teus movimentos ao meu redor, me protegendo, me guardando, me ensinando a cada dia a ser mais humilde. Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa. Nós não somos nada diante daquele Todo-Poderoso. Eu preciso sim saber que eu sou alguma coisa, como filha amada, criada à imagem e semelhança do Pai. Que eu não estou só. Lá no meu consultório eu tenho experiências incríveis, porque eu tenho clientes famosos. Eu atendo médicos famosíssimos. E num desses dias eu estava lá atendendo um desses médicos, e foi uma sessão de terapia bacana. Um homem quase não acreditava em Deus, e aí ele chega com as demandas de casamento,
Porque às vezes a gente só procura uma terapia de casal quando o casamento já está destruído. Diz as estatísticas, a gente só procura uma ajuda terapêutica de casal quando a crise já está instalada há mais de 5 anos. E quando chega no meu consultório já está no UTI com a linha reta. Então há muito pouco o que fazer. Busquem ajuda. Vocês têm uma igreja incrível, pastores incríveis. Busquem ajuda, os primeiros sinais que vocês perceberem que algo não está bom. E esse meu cliente estava com um problema no casamento, e ele chega, um homem muito cético, e aquele jovem, eu digo, olha, claro, lá no consultório eu sou apenas uma psicóloga, eu não sou pastora, as pessoas me pagam caro, não é para falar de Deus, porque se for para falar de Deus, eu não vou cobrar nada, porque eu recebi de graça. E eu não posso cobrar para aquilo que eu recebi de graça. Mas ali ele abriu uma brecha para uma questão espiritual. Ele disse, um amigo meu me convidou a um negócio de um cursilho, mas eu não gosto dessas coisas. Eu disse, que foi, que amigo? Não, um amigo meu que já foi para esse negócio, mas eu não gosto desse negócio de igreja e tal. Eu disse, ok, então vamos fazer o seguinte, a sua tarefa dessa semana vai ser participar desse cursilho. Mas eu não tenho tempo, eu tenho uma cirurgia, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, olha, você vai ter que fazer, repara, a minha imposição. Eu disse, eu sugiro que você faça o cursilho, até para a gente ter uma nova ótica sobre a sua vida como está agora. Ele estava bebendo muito e tal. E ele disse, mas eu não gosto desse negócio. Isso é tua tarefa terapêutica, aí você decide se faz ou não. Como ele estava assim muito empenhado na terapia, no mesmo dia ele me mandou um WhatsApp, tarefa cumprida, tinha feito a inscrição no cursilho. E gente, o que Deus fez depois disso, só os céus, porque não é só orar, eu sou um simples ser humano assim como você. Mas o que Deus fez no cursilho na vida daquele homem, eu já é um homem que lê a Bíblia todos os dias, que chama a família para orar. E eu louvo a Deus, porque ali não é Soraya, não é ninguém, é o Espírito Santo, e a gente precisa compreender disso. É um joelho no chão, cada cliente que chega na minha sala, que eu sei que não tem Deus no coração, eu dobro o meu joelho, Senhor, me ajuda, eu vou para casa, eu vou para o consultório, Espírito Santo, olha, não vou só, pode vir aqui, você senta aqui no banco do carro, porque eu não dou conta. Agora, se tu estiver comigo, sim, é diferente, porque é estratégia, é a palavra certa. Eu tenho um cliente que ele tem uma depressão crônica, ideação suicida pesadíssima e ateu. Ele era ateu. E ele chegava no meu consultório e ainda tinha transtorno de personalidade esquizotípica, várias comorbidades, um negócio bem complexo. E ele chegava no meu consultório numa situação complexa dessa. Eu disse, olha, você vem com ideação suicida, eu não tenho como trabalhar isso sem trazer a questão da espiritualidade. Ele, mas eu não acredito em Deus. Eu digo, não tem problema, acredito por mim e por você. E aí ele ria, mas a senhora disse, pois é, eu não tenho como fugir disso. Eu acredito por nós dois, então deixa eu trabalhar com você. Ok, louvado seja, foi outro, fez o cursilho, não está na igreja, mas é um cara que olhou para Deus de uma forma diferente. E assim Deus vai nos usando no nosso dia a dia, nas nossas dores. Eu tenho muitos clientes da igreja, gente, com problemas seríssimos de depressão crônica, de ansiedades. E eu quero explicar uma coisa a vocês. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Espírito Santo que não está lá, está aqui. Porque Jesus disse, eu vou, mas eu deixo com você. Espírito Santo é uma pessoa que está em nós. Que está em nós, ele não está lá. Jesus está no céu com Deus, mas o Espírito Santo está aqui, comigo e com você. E há tratamentos. Recentemente eu tive que conversar isso com uma cliente, e eu sempre gosto de trazer esse esclarecimento para a igreja, porque pode você não ter uma depressão, tal, mas alguém da tua família, teu pai, tua mãe, irmão, e é difícil demais. Há transtornos complexos que envolvem a família toda adoece. E eu tenho essa cliente, 40 e poucos anos, uma história de uma família disfuncional, pai alcoólatra, uma situação bem delicada. E ela já vem de tratamentos de longos anos, ela está com 40 e tantos anos, desde 12 anos que ela faz terapia. Quando ela chega no meu consultório, já passou para os melhores psicólogos, tratamentos, medicações, tudo de mais incrível. Ela está comigo há mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí, em uma das sessões, eu disse, olha, eu preciso conversar com você.
de uma forma muito responsável, muito amorosa, mas eu preciso te trazer algumas situações. Então eu disse a ela, expliquei a ela, eu disse: olha, há uma coisa chamada pacientes refratários. Diz a literatura, são 20% dos pacientes. O que é isso, pastora? Pacientes refratários são pacientes que nunca vão ficar bons. Nunca. Mas como assim? Os melhores tratamentos, a melhor terapia, as melhores medicações, tudo do bom e do melhor, mas ele não fica bom. Por quê? Porque é um ganho secundário com a doença. É chamado pacientes refratários. Eles têm um ganho secundário com a doença. O que é esse ganho secundário? É a atenção da família, é o filho que não vai visitar, é o pai que não dá atenção. Então aquela depressão, aquela crise de pânico, aquele transtorno, ele precisa estar ali para que haja uma atenção. Mas claro que isso não acontece de forma consciente, gente. Isso é totalmente inconsciente. E é na terapia que a gente vai desvendando esse mistério, fazendo com que a pessoa se conheça e fazendo os confrontos de dizer assim: olha, esse ganho secundário está sabotando a sua vida, está sabotando o que Deus fez para você. Saia desse lugar. A pastora Cristiane tem ministrado muito sobre isso. Saia desse lugar. Mas às vezes é muito difícil para a pessoa, porque tem ali um trauma complexo. E nesse ganho secundário, por conta dessa depressão crônica, ele se acostumou, ele aprendeu a viver daquele jeito. Então eu tenho muitas histórias de filhos que vivem refém dos pais, porque o pai não fica bom, a mãe não fica boa daquela depressão, e tudo gira em torno deles. São chamados pacientes refratários. Por que eu estou trazendo tudo isso? Por que eu estou trazendo todas essas histórias? Porque eu quero te dizer que quando nós nos posicionamos de joelhos, é independente das situações, é independente do que te aconteça, é independente da sua depressão ou da sua doença ou do seu transtorno. Porque muitas vezes você casou com um cara e você não sabia que ele tinha um transtorno esquizofrênico. Você casou com uma pessoa, era incrível, 19, 20, 25 anos. Você não sabia que quando chegasse lá com 60, essa pessoa ia desenvolver um problema seríssimo, de uma depressão, de uma bipolaridade. Eu comecei a falar no primeiro dia sobre o narcisismo, porque hoje em dia a gente pega palavras bonitas e aplica, tudo é narcisismo. Ah, minha mãe é narcisista, meu marido é narcisista, minha esposa é... Pelo amor de Deus, minha gente, o transtorno de personalidade narcisista é uma coisa horrível. Vocês não fazem ideia da descrição que está lá no DSM-5. É o nosso manual mundial de transtornos. Transtorno de personalidade narcisista é complexo. Então, por que alguém ali, por algum momento, quer mandar em tudo e quer dizer tudo como é que acontece? Às vezes é mimo mesmo, é a família que mimou demais, que é autossuficiente demais, que é controlador demais, que acha que o mundo gira ao seu redor. Aí a gente já vai nomeando. Tudo é TDAH, tudo é TDAH. Misericórdia, minha gente. Hoje já há pesquisas científicas que mostram que o uso excessivo de telas está afetando essa área do lobo frontal, que é a área da atenção. E crianças pequenas não conseguem mais se concentrar em nada, porque o foco dela está lá, na tela. Crianças com problema de abstinência de redes sociais. Não posso abrir essa janela, meu Deus, não vou falar demais. Mas isso é sério, isso é muito sério. E nós como igreja, a igreja é o único lugar do mundo. Eu louvo a Deus, pastor Marcos, pastora Cristiane, porque vocês abrem a igreja e chamam profissionais como a gente para esclarecer essas questões. Porque não é só espiritual não, minha gente. Nós temos uma alma que está doente mais do que nunca. E às vezes a gente vai morrer de orar, vai morrer de fazer jejum, vai ter cura e libertação todo dia, mas a alma está doente porque você não sabe o que é que está acontecendo com você. E nós precisamos entender que há muitas questões do comportamento humano que afetam a minha comunhão com Deus.
Isso é uma linha de raciocínio. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Eu vim de ônibus com muito amor no meu coração, porque ali só tem amor a Jesus. Não é simplesmente a uma igreja, não é pela pastora Cristiane, pastor, eu nem conhecia eles. É a Jesus, eu conheço Jesus, mas do que a minha vida. Eu faço tudo por Ele. Porque, gente, Deus criou a árvore plantada numa raiz. Deus criou um peixe jogado no mar. A árvore não vive sem aquela terra. O peixe não vive sem aquela água. Nós temos o fôlego da vida soprado por Deus. Nós não vivemos sem Deus. Você vai se debater. Você vai buscar em todos os lugares do mundo, no álcool, na pornografia, no jogo, porque esse é um problema que está dentro da igreja. Álcool, pornografia, jogos. O ano passado, agosto do ano passado, o governo federal interviu, porque mais de 8 bilhões do Bolsa Família foi revertido para apostas bet. Leite da criança que saiu da mesa, o arroz, a farinha, o feijão que saíram da mesa para apostas bet, gente. Isso é o mundo jaz no maligno, e nós estamos nesse tecido. Nós não estamos fora dessas estatísticas. E a gente tem que se alertar. Por isso que eu trago para vocês desse posicionamento de estar de joelhos, porque é de joelhos que nós nos encontramos na exata medida da nossa legítima estatura. 5 razões que eu quero te dar para você entender por que a gente precisa se ajoelhar. E a primeira delas é essa: estar de joelhos é estar na exata medida da nossa legítima estatura. O ser humano em pé é suficiência, é um semideus, é a minha oração bonita, é o que eu apareço de joelhos, é cara no chão, é pó. Eu sou daquele tamanho diante desse Deus. É a nossa exata medida. Nós somos criados como seres de adoração. Efésios 1:6 diz isso. Nós somos seres de adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. E quem não adora a Deus acaba adorando outra coisa. Na pior das hipóteses, a si mesmo. A si mesmo. Nós acabamos adorando a nós mesmos, achando que nós somos alguma coisa. Gente, abram os olhos. Nós não somos nada. Eu estou ali nas minhas experiências diárias, me observando, porque eu sou essa pessoa como você, os mesmos problemas. Sou casada há 34 anos. Meu casamento não é perfeito, é um casamento assim como o seu, problemático. A gente briga que só. Temos 2 filhos com os mesmos problemas assim como os seus. Lá para trás, vamos divorciar, que é a confusão toda. E meu marido já era pastor, hoje é psicólogo, que ele disse que para aprender ele comigo tinha que fazer psicologia, porque senão não dava conta. Aí fez psicologia. Mas enfim, nós temos os mesmos problemas que você. Mas nós precisamos ter humildade no coração. E aí eu saio do meu consultório, coisa mais linda do mundo, meu consultório todo chique, aquele povo importante, famoso. Aí eu moro num subúrbio no Recife. Eu moro num subúrbio, na chácara. É um lugar bem recuado e tudo, é uma bolha. Mas é no alto subúrbio do Recife. Cá, nova descoberta. Até chegar na minha chácara, você olha, só Deus e Jesus Cristo nos protegendo e nos guardando. Mas a gente vai, aí no meio do caminho, eu paro lá o carro para comprar o pão. Aí tem um ditado. Aí eu paro o carro para comprar o pão. Cheguei na minha casa, saí do consultório, daquele glamour. Aí desço lá na padaria. Aí não tem um ditado: quem é tu na fila do pão? Aí estou eu, toda arrumada, o salto dessa altura. Aí eu olho para os meus vizinhos. Não preciso nem dizer sobre ele, Rubitinho. Eu olho para os meus vizinhos. Aí eu digo: obrigado, Deus, por essa padaria, por esse pão maravilhoso, pelo café da minha mesa. Obrigado pelos meus vizinhos, Senhor. Porque se tu me colocou aqui nesse lugar, é o lugar onde tu queres que eu esteja. E vou ali. Ninguém conhece Soraya.
É só mais uma da fila. É isso que nós somos, minha gente. Quem somos nós na fila do pão? Mas por que a gente acha que a gente é alguma coisa? E a gente quer impor o ego absoluto das verdades e das razões. Porque você. Humildade nesse coração. Humildade nesse coração. Fico lá na fila do pão, ninguém sabe quem eu sou. Aí você sabe, subúrbio, chega um passar na frente, chega um te dar um empurrão, e chega outro, oh Jesus, e eu, com licença, obrigado, bom dia, boa tarde. E claro, eu estou de tudo aquilo dali, mas não tem problema. Eu amo e respeito aquele povo, como eu amo e respeito qualquer lugar em pessoa no mundo, como eu estava, na Europa, na Noruega, terceiro país mais rico do mundo. Da mesma forma que eu respeito os meus vizinhos, eu olhava para aquele povo, porque só são pessoas. Agora nós temos um Deus vivo e verdadeiro, a quem você se inclina, a quem você adora, a quem você precisa olhar e dizer assim: Senhor, Tu és tudo para mim. De joelhos, nós expressamos a nossa consciência do medo, da dependência, do assombro, porque a nossa impotência é assombrosa, minha gente. A nossa impotência é assombrosa. Você olha para situações da sua vida e você, meu Deus, o que eu posso fazer? Nada. Mas, Senhor, eu espero em Ti, eu creio em Ti. E de joelhos eu vou entendendo isso. É o único lugar que você poderá ir quando vem aquele sentimento de eu não sei. As perguntas difíceis que eu falei para vocês no primeiro dia. Por que isso aconteceu comigo? Deus, onde era que Tu estavas? Senhor, eu fiz tudo certo. Deus, eu fiz tudo. Eu não mereço. Porque de joelhos eu vou entender que não haverá respostas. De joelhos eu vou sentir esse abraço de acolhimento, de ajuda e de apoio, que a falta dessa resposta não vai me gerar angústia, vai me gerar segurança e certeza de que Ele está comigo. Eu não estou só. E ainda que não haja respostas para o eu não sei, eu sei que Deus sabe. Eu sei que Ele tem um controle. E Deus não estava lá? Estava. Deus sempre esteve no seu lugar. Nós é que muitas vezes saímos desse lugar de joelhos, saímos do lugar da promessa e da segurança, e vamos para um lugar onde nos distanciamos dele. Nós é que saímos. Deus nunca saiu. De joelhos eu vou entendendo que nas decisões que eu tenho para tomar e eu não sei o que fazer, é lá que eu vou encontrar o direcionamento. Porque muitos de nós temos muitas questões difíceis, decisões para serem tomadas, e quando eu estou de joelhos eu me encontro no lugar certo, na postura certa, porque é nessa oração que nós recebemos essa força para suportar o insuportável. Porque muitas vezes a nossa vida chega nesse limite. Muitos de vocês aqui hoje atravessam o vale da insuportabilidade da vida. A vida chegou no insuportável. Mas é lá nesse lugar de joelhos que eu me encontro a força para aguentar, para permanecer firme, para permanecer segura. Você que está aqui hoje, que está vivendo esse lugar do vale da insuportabilidade da vida, não aguenta mais. Estar de joelhos vai te dar a força necessária para você atravessar esse momento, para você entender que ele passa, é estando de joelhos. De joelhos nós praticamos a mais elementar expressão da adoração, que é a oração. E muitas vezes eu tenho dito a vocês, eu falei isso aqui também, muitas vezes nós não precisamos nem falar,
Basta apenas você se ajoelhar. Eu vivi, essa foi uma experiência da minha vida. Porque quando a gente se ajoelha, a gente é a expressão da dependência. E quando eu disse a vocês que o que eu mais temia me aconteceu, a primeira coisa, eu sempre digo, Satanás me deu uma lapada e eu caí, mas eu caí de joelhos. Eu caí de joelhos, dobrando, com a cara no chão, sabendo que ali eu estava na minha expressão da minha dependência, da minha fragilidade, reconhecendo a grandeza e o amor de Deus. Gente, isso é adoração. Isso é a verdadeira adoração. É ali você sozinha. E eu sabia que eu não estava sozinha. E eu só chorava porque eu não tinha palavras para definir a dor. Sabe, o desespero do eu não sei por que isso aconteceu comigo. Por que, Deus? Eu não tinha palavras, mas eu só dobrava os meus, chorava. E aí eu fiz aquilo que eu ensinei a vocês. Clamava o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Me ajuda, me ajuda. Gente, que oração preciosa. Precisa você falar muita coisa não. Jesus, me ajuda. Me ajuda. Eu não tenho forças. Senhor, eu estou esgotada. Senhor, eu não estou entendendo nada. Gente, que coisa maravilhosa para a gente dizer a Deus. Você não precisa entender. Você não precisa entender. O que você precisa saber é que é um Deus que cuida de você. E que Ele não te deixou só. E que Ele nunca te desamparou. Nas suas lutas, nos seus medos, nos seus vícios, nas suas inseguranças, Ele nunca te deixou. E Ele está contigo aqui nessa manhã. Ele te trouxe nesse lugar para te dizer isso, para você não desistir dele. Você pode até desistir de algumas coisas que você sabe que está errada, mas não desista de Deus, porque é dele que você precisa. E estar de joelhos é o lugar que vai te fortalecer para uma nova caminhada, para um novo tempo, para o que você nunca esperou e nunca imaginou, para novos planos e propósitos. De joelhos a gente define os limites da nossa moldura da vida. Sabe por quê? Nada da nossa vida pode estar fora da moldura da oração. Tudo na sua vida tem que estar dentro dessa moldura de oração. Absolutamente tudo. Tudo que você for fazer. Para mim, nada existe antes da oração. Antes de qualquer coisa, oração. Tudo começa em oração. Tudo termina em oração. Pense em alguma coisa agora que está fora dessa moldura da oração de joelhos. E saiba que essa coisa está no lugar errado. Porque ela precisa estar lá. Estar de joelhos, gente, significa orar por completo. É fechar um assunto por completo. E dizer, Deus, eu agora descanso. Senhor, esse problema agora não está comigo, é nosso. E eu entro no meu sábado. Sabe o que é o sábado? É o descanso do Senhor. É dentro dessa moldura de oração. É estando de joelhos. É com oração que nós colocamos os limites das nossas vidas e das nossas circunstâncias. De joelhos, igreja, nós aprendemos a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Nós fazemos muitas coisas antes de orar. E dentro dessas muitas coisas, praticamente quase tudo é transferir responsabilidade para terceiros. Praticamente quase tudo é transferir responsabilidades para terceiros. De joelho você entende que agora é com você. De joelhos é uma dimensão de solidão nas nossas vidas, da qual a gente foge.
A gente não quer esse lugar onde você está só e que você começa a entender que agora é com você. Isso vai te levando a um mistério de entendimento que as coisas na sua vida que só você pode fazer. E quando você se ajoelha, você reconhece que agora é com você mesmo. Não é com sua esposa, não é com seu marido, não é com seu pai, não é com sua mãe, não é com seu filho, é com você mesmo. Há algumas coisas que acontecem, só acontecem dentro de você, quando você está de joelhos. E essas respostas vão chegando ali. Quando a gente está de joelho, gente, a gente começa a se responsabilizar e dizer: isso agora é comigo. Isso agora é comigo. Porque nós temos aí essa herança de Adão, de transferir responsabilidades. Ai, não, é porque ele não muda. Ai, é porque meu filho não faz isso. Ai, é porque é minha esposa. Não. De joelhos a gente vai entendendo que é conosco, é com você. É com você. Isso para mim foi o maior aprendizado da minha vida, de entender que era comigo. E olha, gente, terapeuticamente falando, quando a mudança começa a acontecer em você, tudo que está ao seu redor começa a mudar. Não é a mudança esperando que o outro faça. Eu sempre explico isso no consultório. Você não vai mudar para ser bonzinho para ninguém, porque isso dá errado, isso é barganha. Ah, eu mudei, agora não faz nada, não reconhece, não faz nada. Não, você está mudando pelo outro, não fez sentido. A gente precisa mudar, esse estar de joelhos é por você, é porque você precisa, é a nossa necessidade diária e constante desse encontro, primeiramente com Deus e depois com você mesma, com você mesmo. E parar de transferir responsabilidades. De joelhos nós nos colocamos num caminho da graça. Sabe o que é isso? É como se o favor de Deus passasse todo o tempo ao nosso redor. E é como se a gente não estivesse pronto para receber o favor de Deus. Quando eu me ajoelho, eu me coloco nesse lugar. O caminho que Jesus passa todo dia. Porque diz a palavra que ele diz assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Jesus pede licença. Jesus, ele não entra de qualquer forma. E quando nós nos colocamos de joelho, ele vai tendo esse espaço. Imagina uma cena, você se afogando, e lá tem um anjo querendo jogar uma boia para você, mas você não está atento, você está displicente. Aí Deus diz: calma, não joga agora não, porque ele não está atento, ele está preocupado com outras coisas, ele está transferindo responsabilidade, ele não está olhando. Deus está ali esperando. E de joelhos eu começo a me colocar nesse caminho da graça, porque o favor do Senhor passa lá todo o tempo. Tinha um hino que eu amo, que dizia: Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Ele passa o tempo todo de amor transbordando, todos a si convidando. Nós precisamos estar atentos e estar nesse caminho, esperando o favor de Deus. Essa semana eu tive uma experiência incrível com meu filho, porque ele está aí desesperado para arrumar um emprego. E aí, no meu consultório, nessas conversas informais, a minha cliente vai dar: mas eu conheço tal. E eu falei com ela, ela disse: ô Soraya, vou fazer essa mediação. E fez, aí ele saindo de casa e a coisa começou a acontecer. E ele disse: mãe, rápido, tu desse uma carteirada boa. Eu disse: não, meu filho, isso é o favor de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que não é a força do braço. Não é a força do braço. Porque eu entendo o fluxo de Deus, os movimentos do Senhor o tempo todo ao meu redor. E é o Senhor que manda aquela pessoa naquele momento oportuno. Ela fala daquele tema exatamente naquele dia. E o assunto flui e ela diz: opa, Deus toca no coração dela. O nome disso é o favor de Deus. E eu disse: não, filho, reorganize a sua fala. Isso não é uma carteirada da mãe.
Isso se chama o favor de Deus. Ele disse: é mesmo, mãe. Porque Deus se movimenta o tempo todo. E de joelhos, assim como Zaqueu, que estava ali naquela árvore. Jesus passou. Zaqueu, ele estava lá em cima, mas olhando e parafraseando, ele estava de joelhos querendo esse favor. No caminho da graça, Jesus passou e disse: venha, é hoje o seu dia. De joelhos nós encontramos esse dia no Senhor. De joelhos nós recebemos a provisão e somos transformados pela graça do Senhor. Porque muitas vezes a gente está aí como essas estátuas na praça, que chove, a água escorre e não acontece nada. Você vem para a igreja dia após dia, culto após culto, congresso após congresso, muita coisa linda acontece, muita emoção, a flor da pele. Gente, a fé emocional é uma fé estéril. Deus trabalha no entendimento do homem. O que transforma as nossas vidas, o que transforma a sua existência é entendimento. É maravilhoso a atmosfera espiritual, onde a gente se entrega, onde a gente se joga, levanta as mãos, chora. Mas se você não tiver entendimento do que você está fazendo, o Deus que você está servindo, as palavras que você está ministrando, você vai sair daqui igual. E amanhã vai ser só mais outro dia. Mas se você estiver atenta, como eu disse ontem, esse lugar aqui, gente, esse tempo aqui é especial demais para você pegar um celular e ficar olhando as mensagens, as notificações que chegam. Uma amiga que mandou uma mensagem: eita, tu já viu essa promoção, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, o favor do Senhor está passando aqui, estejam atentos. Esse é o momento, esse é o dia das nossas vidas, e nós não podemos deixar isso acontecer por acaso, porque senão vai ser só mais um culto. Deus, o Espírito Santo, trabalha no entendimento. O culto é racional. Paulo diz que sejamos transformados pelo entendimento. É isso que muda a nossa história. Não seja apenas como uma estátua da praça que a chuva cai, molha e acabou, e ela continua do mesmo jeito, não acontece nada. Mas que cada canção ministrada, cada palavra declarada, cada momento de oração, cada louvor, isso produza em você algo diferente. Sementes plantadas em um terreno fértil. Porque, gente, como é que a gente anda tanto tempo com Deus? E muitas vezes a gente ainda manifesta tanto comportamento infantil, incapazes para a vida, se debatendo com as mesmas questões, 50, 40, 80 anos de idade, repetindo as mesmas coisas, inadequados para relações de afeto, tanta coisa boa, tanta palestra para casais boas, mas ainda tão inadequados para as relações de afeto, para as trocas. Isso se explica, sabe por quê, minha gente? Por isso que eu estou aqui nessa manhã, já para voltar para casa, mas para te deixar esse recado. Isso se explica pela ausência do tempo da oração de joelhos, porque a gente não tem praticado mais isso. A gente não tem gastado mais o tempo. Nos falta estar nesse caminho da graça. De joelhos a gente compreende e obedece o que diz o Salmo 46:10. Vocês sabem o que é que diz o Salmo 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu repito isso para mim todo o tempo, porque assim como você, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas angústias. Muitos dias da minha vida, eu deitava minha cabeça, meu Deus, se minha filha tiver uma doença, meu Deus, se acontecer alguma coisa. Uma coisa é estar ali em São Paulo, é estar ali, outra coisa é estar do outro lado do mundo, em outro continente. Senhor, me ajuda. Na hora o Espírito Santo vinha e dizia: Soraya, eu estou lá. Aí eu começava a declarar: Pai, a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre a terra, que as nossas vidas estão em tuas mãos. Senhor, é tu que está lá com ela. Eu sou limitada, eu sou humana, eu não posso fazer nada. Aí o coração encontrava o alívio e o descanso. E como diz o salmista, voltava a minha alma ao seu repouso. Eu não sou especial, minha gente. Eu sou uma mulher assim como você. Mas eu tenho aprendido na minha prática diária que estar de joelhos é estar completamente e viver na presença de Deus.
É viver literalmente o que diz o Salmo 46:10. É viver literalmente o que diz o Salmo 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação, do que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, do que me recearei? Jesus Cristo, Ele nos exortou a vigiar e a orar. Orai e vigiais, para que vocês não entrem em tentação. O Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E vocês sabem, muitos de vocês sabem, que a carne tem sido o seu algoz, que a carne tem te levado para lugares que não agrada a Deus. Ao contrário, te distancia, te coloca culpa. Estar de joelhos é começar a vencer essa carne e dizer: Senhor, és tu na minha vida, não sou eu. Já dizia Martim Lutero, ele disse: se eu pudesse resumir a Bíblia em um só versículo, eu resumiria lá em Gálatas: andai em espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da sua carne. Estar de joelhos é aprender, é a viver a comunhão com o Espírito Santo. Entre no seu quarto, dobre os seus joelhos. De manhã, quando você acordar, esse é meu último recado. Falei isso no primeiro dia. Porque se alguém chegasse para você e dissesse: eita, que acordo de manhã, me dá vontade de beber um uísque, você acharia isso normal? E você beberia um copo de uísque de manhã assim que acordou? Não, isso é anormal. Mas a gente se acorda de manhã e a vontade que vem, a loucura que vem é de pegar o telefone para conferir as mensagens. Eu quero repetir para vocês: isso não é normal. Eu quero deixar um exercício terapêutico, espiritual, libertador para a sua vida. A partir de amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é dobrar os seus joelhos ali na sua cama. Eu faço isso todos os dias, não só de manhã. E ensinei aos meus filhos. Em muitas das minhas ligações com minha filha lá fora, e ela passando momentos de tribulação e luta: filha, fica forte. Ela disse: mamãe, eu faço o que a senhora me ensinou, eu estou de joelhos. Não está sendo fácil, mas eu suporto, porque eu sei que Deus está comigo. Acorde pela manhã, e a primeira coisa que você faça na sua vida é agradecer. De joelhos: Deus, obrigado. Porque a gente já acorda com preocupações, com demandas, ou muitas vezes com reclamações na cabeça. Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Acorde, dobre os seus joelhos: Senhor, obrigado por mais um dia. Aí, se você olhar ao seu redor, é onde a gente começa a perceber os movimentos de Deus. Vai ter 1 milhão de coisas para agradecer. Obrigado, Deus, por essa cama que eu dormi. Obrigado por esse teto que me cobre. Obrigado pelo café da minha mesa. Obrigado, Deus, porque tu estás aqui. Gente, esse é o exercício para a gente começar a parar de reclamar e ver que Deus está conosco. Esse é o exercício para a gente parar de achar que a gente controla alguma coisa, porque a gente não controla nada, e entender que é Deus que está no controle de tudo. Estar de joelhos nos aproxima, e não é a posição, é o coração que vai sendo moldado. É o lugar na memória que você cria. Porque quando vem o dia mau, quando vem o dia difícil, quando vem a tribulação, imediatamente a sua mente te leva: joelho, vá para o joelho, vá para o joelho. É um lugar na sua memória que você cria, e é o lugar da resposta, é o lugar do favor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa, assim como uma semente em terra fértil, florescer essa palavra semeada, frutificar, dar bons frutos. Que o Espírito Santo possa te relembrar, que você saia daqui com isso no seu coração e na sua mente: Deus, eu quero mudar a minha história, e eu quero começar me posicionando de joelhos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Então, vamos praticar.
Vamos nos colocar de joelhos agora, aí onde você está, e vamos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante do Pai, nós dobramos os nossos joelhos, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o fardo que não podemos carregar, toda a preocupação que aflige o nosso coração. Nós, Senhor, agora, diante de Ti, nesse lugar, Senhor, de quebrantamento, de entrega, nesse lugar onde, Senhor, o Senhor é maior, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é soberano, e o Senhor tem o controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças, das nossas emoções. O Senhor tem o controle do futuro, porque o Senhor está lá nos esperando. Nós nos prostramos agora nessa manhã, Pai, praticando essa palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos, Pai, para que saiamos por aquela porta hoje, Senhor, certos de que aos Teus pés é o melhor lugar, Senhor, para estarmos. E só diante de Ti nós nos inclinamos. Senhor, diante do Senhor nós prostramos o nosso coração e reconhecemos que Tu cuidas, Senhor, dos detalhes da nossa vida.